Boa noite, Veronilda. Seja bem-vinda. Vamos aguardar só um minutinho o pessoal entrar e a gente já vai dar início à nossa aula, combinado? Certo, professor. Boa noite, Cristiane. Seja bem-vinda. Boa noite, professor. Obrigada. Boa noite, Sara. Vamos aguardar um minutinho aí o pessoal entrar. Já vamos dar início a mais uma aula. Ok, professor. Boa noite, Flávia. Seja bem-vinda. Boa noite, obrigado. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite, Eliane. Seja bem-vinda. Boa noite a todos. Hoje é 3/10/2024. Vamos iniciar mais uma aula. Vamos continuar falando aí de gestão de desempenho. Vou compartilhar aqui minha tela com vocês para a gente poder dar início à nossa aula. Então hoje nós vamos começar, com o nosso tema, como melhorar o processo de gestão de desempenho. Como que a gente faz, Quais são as medidas que nós devemos tomar, para poder melhorar esse processo de desempenho? O que nós podemos fazer? Vamos falar um pouco sobre esse tema hoje. Se você já tiver implementado um processo de gestão de desempenho ou se acabou de fazê-lo, não pense que o trabalho acabou. Você precisa melhorá-lo cotidianamente ou continuamente, buscando novos dados e novas soluções. Não adianta nada implementar um processo e depois simplesmente abandoná-lo. Portanto, foco na melhoria e otimização sempre. Pessoal, tudo que a gente inicia, todo o processo que a gente inicia, a gente tem que procurar melhorá-lo a cada dia, certo? Não adianta a gente implementar algum procedimento, algum processo dentro de uma empresa e depois a gente deixar isso para lá. Na gestão de desempenho não é diferente, a gente já montou um cronograma, quais são as ferramentas que nós vamos utilizar, já fizemos o planejamento, mas se a gente não tiver ali um acompanhamento, para a gente verificar como que tá, se tá bom, se precisa melhorar, o que precisa melhorar. Então a gente precisa fazer esse acompanhamento de perto para saber o que precisa melhorar. Boa noite, Mariusa, seja bem-vinda. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite, Eline, seja bem-vinda. Boa noite, professor. Então, pessoal, como melhorar, o processo de desempenho? Avaliando. Sempre fazendo avaliação de como que ele está. Se ele está bom, se ele precisa melhorar, o que precisa melhorar. Então, a gente precisa acompanhar esse processo de perto, fazer melhorias. Sempre haverá necessidade de fazer melhorias. Eu venho falando isso com vocês quase que desde o início, a gente falou da questão
de recrutamento e seleção, depois de recrutamento a gente falou, né, também da cultura organizacional da empresa e das melhorias contínuas dentro da cultura organizacional. E aqui não é diferente, gestão de desempenho, vai ter que ter melhorias, vai ter que ter acompanhamento, né? Um bom jeito de buscar essas novas direções é tentar responder 3 perguntas. Bom, qual é a primeira? O que a sua força de trabalho deseja? Bom, um programa de gestão de desempenho pode ajudar ou atrapalhar se for mal feito. Sua força de trabalho. No entanto, antes de fazer qualquer alteração prática em seus processos e ou ferramentas, você precisa entender o que não está funcionando e por que não está funcionando. O que a sua força de trabalho deseja, né? Onde nós queremos, o que nós queremos alcançar? Qual é o nosso objetivo? Né? Nós estamos fazendo força para que alguma coisa seja resolvida ou solucionada. Mas isso está sendo feito de forma correta, certo? Porque se estiver sendo feito de forma errada, vai mais atrapalhar do que consertar. Vai mais atrapalhar do que ajudar a resolver. Então a gente precisa analisar, né, para a gente tomar decisões. Você também precisa ter tempo para avaliar o que os funcionários querem desse programa. Durante a avaliação, é extremamente importante conversar com o pessoal. Os funcionários provavelmente têm algumas opiniões bastante proveitosas e ficarão mais do que felizes em compartilhá-las com você. Você pode se surpreender com quantos deles desejam um processo mais aprimorado. Existe uma história, eu não sei se eu contei para vocês, eu acho que não. Mas lá no passado, uma empresa bem conhecida, Colgate, ela, na sua linha de produção, eles tinham um gargalo muito grande, né? Qual que era o gargalo? Muitas caixas de Colgate, né, ou de pasta de dente marca Colgate, ia para o comércio vazia, né, porque às vezes a máquina falhava na hora de colocar a pasta dentro da caixa e aquela caixa ia embalada vazia para o comércio. Isso eles começaram a ter preocupações e dor de cabeça com essa questão. E aí eles queriam resolver esse problema. Quando a gente olha para a gestão de desempenho e a participação dos colaboradores, se eles tivessem feito a gestão de desempenho, se eles tivessem feito uma avaliação com os colaboradores, se eles tivessem feito uma pesquisa na qual os colaboradores poderiam participar para resolver aquele problema, eles teriam resolvido aquele problema muito fácil. Porém, eles encrencaram com aquilo, né, os diretores da empresa, e eles falaram, não, vamos contratar um engenheiro para resolver esse problema para nós. Contrataram o engenheiro foi lá, né, verificou, fez um trabalho lá de quase uma semana para poder verificar algumas formas de resolver o problema. E aí eles criaram um sensor, né, de presença, colocaram esse sensor na linha de produção. Então toda vez que o sensor identificava que tinha uma caixa vazia, aí tinha tipo um bracinho que empurrava a caixa para fora da esteira. Beleza. Eles acreditavam que teria resolvido o problema, né? Então eles investiram ali 1 milhão nessa tecnologia, nessa ideia do engenheiro para resolver esse problema. E aí o que aconteceu? O problema foi parcialmente resolvido. Por quê? Quando vinha 2 caixas uma após a outra, o sensor até identificava, mas o bracinho que derrubava essa caixa não conseguia derrubar as duas. Ele derrubava uma, quando ele retornava, a outra passava. Ou seja, continuou o problema, né? Diminuiu, mas continuou o problema. E eles já não sabiam mais o que fazer, né? E aí eles
deram a oportunidade para um operador de máquina. O operador de máquina disse, olha, vocês nunca me perguntou não, mas eu tenho como resolver esse problema. Né? E aí o gerente falou, cara, veio um engenheiro aqui de renome, tentou resolver esse problema e não conseguiu, você acha que você vai conseguir resolver esse problema? Aí o mecânico lá, né, o operador disse, não, eu resolvo esse problema. Eu resolvo esse problema e tem mais. A empresa não vai gastar nem um centavo para resolver esse problema. Né? Vocês gastaram 1 milhão e não resolveu o problema. Eu resolvo esse problema sem gastar um centavo da empresa. E aí o supervisor, né, o gerente ali, olhando para ele, começou a rir dele, né, abusar, dizer assim, o cara lá não conseguiu, você vai conseguir. Mas tá bom, você disse que consegue, não vai cobrar nada, não vai ter custo para a empresa, então vai lá, resolve o problema. E aí ele foi lá na área de ferro velho da empresa, de descarte, tinha um ventilador grande de exaustor, e aí o que ele fez? Ele foi lá, pegou esse ventilador e fez uma estratégia, montou esse ventilador na frente da esteira. Resolveu o problema. Toda a caixa que estava vazia, o ventilador jogava ela para fora. Resolveu o problema 100% e não gastou nada da empresa. Quando a gente fala dessa participação dos colaboradores, é exatamente isso, porque os colaboradores eles têm ideias brilhantes. Né? Ali na empresa tem pessoas que têm ideias brilhantes. E quando eles participam desse processo de desenvolvimento, eles conseguem trazer algumas ideias geniais para dentro do processo. Por isso que é tão importante essa participação dos colaboradores. E aí tem algumas empresas, né, no comando de alguns gestores que são egoístas. Eles não querem ouvir as pessoas dentro da empresa. E esse é um mal muito grande para a empresa, porque as pessoas que trabalham e que executam a sua função, eles têm boas ideias e eles conhecem o processo. Né? Eles conhecem todo o processo de produção, desde a entrada ali de insumos até a saída, né, do produto acabado na área ali de logística. Então é muito importante essa participação dos colaboradores no desenvolvimento de projetos dentro da empresa, desenvolvimento de pesquisa, desenvolvimento de gestão de desempenho e etc. A próxima etapa é transmitir suas descobertas aos tomadores de decisão, que podem patrocinar e conduzir mudanças em sua organização. Compartilhe suas descobertas internas, bem como as pesquisas baseadas em evidências de especialistas mostrando o impacto de um processo de desempenho aprimorado nos resultados do negócio. E quando a gente tem, né, todas as informações, uma vez que nós tivemos ali uma parceria dos colaboradores, trouxeram ali informações importantíssimas, informações essas que podem fazer ali algumas mudanças para melhorar o ambiente de trabalho. Então todo esse relatório vai ser passado para o diretor, para o gerente, que é as pessoas que podem tomar decisões, são as pessoas que podem ou não, né, tomar decisões. O seu gerenciamento ocorre de forma contínua? Bom, é outra pergunta muito importante. Será que o gerenciamento está ocorrendo de forma contínua? Ou seja, será que todos os dias nós temos ali alguém observando o procedimento, observando o processo, para ver se está sendo feito conforme o planejado? Os gestores querem que seus funcionários sejam felizes, certo? Mas, em contrapartida, a felicidade não é necessariamente que as pessoas desejam em seus gestores. Em vez disso, os funcionários querem se sentir motivados e entender que o seu trabalho é importante. Então, quando um colaborador ele olha, né, para um gestor em contrapartida, né, ele não está preocupado se o gestor está feliz com o trabalho dele ou não, ou se a felicidade dele nem está ligada àquele gestor ou não.
Aí vai mais a questão do reconhecimento, né? O meu gestor ele não precisa ficar sorrindo para mim toda hora, mas precisa reconhecer que o meu trabalho está sendo feito com responsabilidade. Tem que reconhecer que o meu trabalho está sendo feito com eficiência, competência. Uma experiência de gestão de desempenho que agregue valor aos funcionários também deve se concentrar no aumento da motivação. Gente, motivação é uma coisa tão boa na vida da pessoa, né? Automotivação. Você está buscando crescimento, você está buscando ser uma pessoa melhor, você está buscando ser uma pessoa feliz. O que vai fazer, né? O que vai ajudar você conseguir, né, atingir esses graus de felicidade plena? A automotivação. Uma pessoa desmotivada, ela não consegue sair do lugar. Ela trava. Ela fica infeliz no matrimônio, família, ela fica infeliz no trabalho. Então, a automotivação, ou a motivação elevada, a pessoa buscando ali com muita força, garra, obter resultados positivos para a sua vida e produzir sentimentos de felicidade, né, de paz. Agora, não percam a motivação. Sejam pessoas altruístas, pessoas que esbanjam a felicidade. Fácil isso? Não, não é fácil, porque somos seres humanos. E como ser humano, nós temos um monte de problema, né? Estresse, mas a gente pode sim esforçar para ter esse entusiasmo, né? Para ter essa alegria, esse autoestima elevado, para poder a gente conseguir vencer as dificuldades que vêm todos os dias para tentar nos embaraçar ou para tentar nos parar. Motivação, né? O colaborador tem que ter motivação. Se a gente não tem motivação, a gente já sai de casa de cabisbaixo, né? Vou ter que ir para aquela empresa de novo, trabalhar de novo, passar o dia com aquele povo nojento de novo. Ô povo enjoado. Ainda mais tem uma mulher lá que só o Jesus na causa. Tem um homem lá, meu Deus, que homem enjoado. Mas aí a gente tem que estar lá no meio desse povo, né? E ainda tem que olhar, sorrir e fazer eles acreditar que a gente está muito bem com eles, ainda que não esteja, para que a motivação nossa possa fazer com que eles também se sintam motivados. Porque é muito triste você chegar no serviço, né, alegre, feliz, motivado, aí você passa por uma pessoa e fala, bom dia, João. Aí o João vira a cara para você. Aí você passa por outro, bom dia, Maria. A Maria vira a cara para você. Parece que o seu dia vai começando a ficar ruim, né? Por mais que a gente não queira, mas começa a ficar ruim, com um clima pesado ali, um ambiente ruim. Mas de repente você passa por alguém, bom dia, Sebastião. Aí o Sebastião, bom dia, cara, tudo bem? Família vai bem? Bom demais, cara. Não, excelente dia de trabalho para você. Ô, Sebastião, para você também. E a gente vai embora, alegre e motivado. Então, que a gente possa ser exemplo, né? A gente vê assim as pessoas querendo mudar o mundo, né? Mas então comece por nós. Eu sempre falo que eu tenho uma motivação fora do comum, né? Eu sempre sou uma pessoa assim muito alegre. Quem convive comigo, nós temos a Flávia, nós temos a Flávia e a Marilza, são duas pessoas que me conhecem um pouco mais de perto, né? A Flávia já estudou comigo no presencial e a Marilza a gente já tem um conhecimento já há muito tempo, né? E elas sabem dizer o quanto eu sou uma pessoa assim que eu tento passar alegria e motivação para as pessoas que estão ao meu redor. Sempre busquei isso. Então eu me esforço muito para mudar o mundo, para que o nosso mundo seja um mundo melhor. Isso começando comigo mesmo, né? Então a gente pode fazer o dia do outro um pouco melhor, né? Quando você dá um sorriso, dá um bom dia e a pessoa fica feliz.
Pode falar. Flávia levantou a mão. É que tem gente que parece que já leva os problemas de casa para o serviço, né? Isso aí é o mal das pessoas, né? Muito Você bem. já, os problemas de casa, fica em casa, né? Eu acredito que tem que ser assim. Exatamente. Você não está errada, você está certíssima. Brigou com o marido, com o filho, e acha que as pessoas são obrigadas a aguentar o mau humor, essas coisas. O dia mais difícil da minha vida é que eu ministrei uma aula. Foi o dia que eu perdi, que nós perdemos um bebê. Minha esposa estava grávida de 4 meses e perdeu o bebê. E era numa sexta-feira e a minha esposa estava no hospital, né? Minha sogra estava acompanhando ela. Eu estava em casa com meus filhos e eu ministrei uma aula online, como essa que eu estou ministrando para vocês. E foi um dia muito difícil para mim. Só que ninguém percebeu. Ninguém nem imaginava, nem passava pela cabeça de ninguém o que eu estava passando ali naquele momento, o que eu estava sentindo. Mas eu fui lá e ministrei minha aula. Por quê? Muita gente vai pensar assim, mas não faz sentido. Sua esposa estava no hospital, vocês perderam um bebê. Gente, eu estava em casa com os meus 2 filhos. E eu tinha condição de ministrar minha aula. Por que não ministrar? Me fechar no quarto e ficar gritando, desesperado? Não, eu estava muito triste. Já havia chorado um pouco porque a gente tinha alguma expectativa, ou tinha muita expectativa naquele filho. E aí, de repente, a gente perde. E eu estava muito triste naquele dia. No entanto, eu fui lá, abri a minha aula, ministrei minha aula com muita alegria e tristeza ao mesmo tempo, né? Eu falo alegria para que ninguém percebesse o que eu estava passando. E ministrei minha aula. Depois, no dia que a gente terminou o curso, que eu terminei o curso com o pessoal, eu falei, olha, gente, aquele dia eu estava muito mal. Mesmo assim, eu vim aqui e consegui ministrar minha aula para vocês. Então, a gente não pode pegar os nossos problemas, né, da nossa casa, do nosso lar, que nós passamos no nosso dia a dia, e levar para o nosso serviço. Porque às vezes a gente vai magoar pessoas que não merecem. A gente vai maltratar pessoas que não merecem. Então a gente tem que tentar manter um controle. A gente tem que tentar administrar essa situação para que a gente possa ter automotivação ou aumentar a motivação no trabalho. Porque senão, toda vez que a gente tiver um problema dentro de casa, a gente levar para o trabalho, daqui a pouco o pessoal do trabalho vai querer mandar a gente de volta para casa. Puxa vida, volta para casa. É verdade. E ninguém tem culpa, né? E ninguém tem culpa, né, gente? Ninguém tem culpa. Então a gente tem que tentar compreender isso. A gente tem que ser fonte de motivação. Eu procuro fazer dessa forma. Para impulsionar a motivação, um processo de gestão precisa realizar conversas frequentes entre os funcionários e gerentes, de modo que as metas e o progresso e a realização pessoal permaneçam relevantes e prioritários. Eles precisam sentir que estão sendo ouvidos, que suas dores estão sendo levadas em consideração. Profissionais de RH e líderes temos de ouvi-los mesmo verdadeiramente. Então, pessoal, a gente precisa aprender a ouvir, né, os nossos colaboradores. A gente precisa aprender a ouvir, né, às vezes nossos amigos, às vezes um familiar. Um sábio disse assim que é melhor ouvir do que falar. Um grande sábio, ele disse, olha,
Sábio é o homem que empresta os seus ouvidos para ouvir. Às vezes, quando você para ouvir uma pessoa, às vezes você livra ela da morte. Tá? Como isso, professor? Tem pessoas que estão em estado de depressão e elas às vezes pensam até em se matar, em tirar a própria vida. Elas têm sentimentos guardados em sua mente que martiriza ela todos os dias, que traz tristeza para a alma, angústia. E às vezes ela precisa de alguém para ela contar, porque isso é libertador, tá? É libertador. Quando nós estamos passando por um processo difícil e a gente encontra alguém para nos ouvir, e aí a gente desabafa, a gente fala tudo que a gente está sentindo, aquilo faz com que a pessoa sinta-se melhor. Então ela tira da mente dela um peso que está guardado só com ela. Isso muitas vezes faz a pessoa mudar de ideia. Né? Tem pessoas que às vezes estão querendo até cometer suicídio, mas ele muda de ideia a partir do momento que ele desabafa, que ele fala tudo o que ele está sentindo. E aí a gente dá aquela palavra de sabedoria, de ânimo, né, para ajudar aquela pessoa, às vezes dá um abraço apertado, né, e uma palavra de motivação, e essa pessoa acende o desejo de voltar a viver novamente. Acende o desejo, a necessidade de continuar a vida. Então é muito importante ouvir as pessoas, dar ouvido ao que as pessoas falam, dar importância ao que as pessoas falam. Isso é muito importante para nós e para as pessoas que vivem ao nosso redor. E às vezes a gente precisa falar. Às vezes nós estamos num momento de muita pressão, de muita tribulação, de muita perseguição. E aí a gente precisa de alguém a quem a gente possa confiar. E a gente precisa desabafar, precisa falar. Porque isso é libertador. Então, um colaborador, muitas das vezes, ele procura o líder e desabafa. São cada histórias, né? Tem um professor meu da faculdade e ele falava pra gente, olha, o que é de pessoas que que a gente começa a conversar com ele, às vezes a gente observa que ele está passando por alguma dificuldade por conta o rosto. O nosso rosto, ele transparece o nosso sofrimento. Sabiam disso? Uma pessoa que sofre muito, o seu rosto transparece o seu sofrimento. E a gente olha e a gente percebe que a pessoa não está bem. Porque quando ela está bem, o rosto está alegre, brilhando, radiante. E quando ela está sentindo uma dor, ainda que ela não fala para ninguém, uma dor, principalmente quando fala das dores na alma, sentimento ali machucado, ela olhar distante, o rosto não está aquele brilho, o rosto está triste, né? E a gente convida essa pessoa para conversar. E aí essa pessoa desabafa, ela fala tudo que ela está sentindo, né? E aí o meu professor ele falou, gente, a pessoa chega lá querendo morrer, só que ela não fala que quer morrer, mas ela chega querendo morrer. E aí ela desabafa, ela joga tudo que ela tem no coração para fora. No momento que ela terminou o desabafo, aí eu entro com uma palavra, né, de consolo para a alma dela, para a vida dela, de fortalecimento. E ela sai de lá querendo viver, querendo tentar mais um pouco. E ela vai viver, ela vai conseguir, ela vai prosperar. Então ela precisa de ajuda. Nós somos seres humanos limitados e precisamos de ajuda. E quando a gente fala algo para alguém, a gente quer que a pessoa leve aquilo em consideração, não é assim? É por isso que a gente não fala para qualquer um. A gente precisa
a gente precisa ter confiança para a gente poder falar as coisas. A gente não consegue falar para uma pessoa que não é de confiança. E aí a gente quer que a pessoa leve a sério aquilo que a gente está falando, não é verdade? Então, quando alguém procurar por você, querendo conversar, querendo desabafar, leva a sério. Às vezes você está salvando a vida dessa pessoa porque ela confiou em você. Já aconteceu isso com vocês? Não precisa citar nome, né? Mas de repente aconteceu um fato semelhante com vocês. Né? Se vocês quiserem compartilhar a história, não precisa contar santo nem nada, mas se vocês quiserem compartilhar, é muito bom. Até aqui tranquilo? Alguém levantou a mão? Elisângela, pode falar. Tem uma regrinha que rola na internet aí que diz que se você tiver 8 minutos disponível do seu dia para ouvir um amigo seu nessa questão aí de desabafo, você pode salvar a vida dele. 8, 5 minutinhos, eu acho isso tão interessante, porque às vezes a gente acha que precisa ser muito tempo, né? E, na verdade, pouca coisa que você doa para ele, você está salvando a vida dele, né? A gente não para pensar isso. Muito bom. Então, pessoal, quando alguém te procurar para conversar, fique atento ao que a pessoa está falando, porque às vezes ela é um pedido de socorro. Às vezes ela está te pedindo socorro. E aí, empresta os seus ouvidos para ela. Isso vai fazer um bem muito grande para a vida dela e para a sua também. E normalmente a pessoa que quer falar sobre esses assuntos, ela não vai chegar em qualquer um e vai falar assim, eu tô com vontade de tirar minha vida. Ela não vai fazer isso. Ela vai falar assim, você pode conversar? Você tem um tempo? Vem aqui, vem tomar um café. Elas nunca falam, né? E a gente precisa aprender isso, a dar atenção nos detalhes, né? Um dia desses, uma tia minha me enviou uma figurinha. Uma figurinha, gente. Aí eu achei estranho. Aí eu comecei a conversar com ela. Tá tudo bem, família tá bem e tal. A gente foi conversando. Aí uns 5 minutos depois ela começou a chorar, mandar áudio chorando, desabafando de algumas coisas que ela estava passando, de algumas dificuldades. E aí ela falou pra mim, eu vou tirar a minha vida hoje. Eu falei, não, vai não. Você não vai fazer isso não. Ah, mas é porque eu falei, não, você não vai fazer isso. Eu falei, olha, promete pra mim que você não vai fazer isso. Sabe por quê? Você tem filhos. Você já pensou o quanto seus filhos sofreriam com a sua falta? O quanto seu esposo sofreria com sua falta? O quanto eu sofreria com sua falta? Pelo amor de Deus, você não pode fazer isso. Você vai me deixar órfão. Eu até brinquei com ela assim, você vai me deixar órfão. Pelo amor de Deus, não faça isso. Prometa para mim que você não vai fazer isso. E a gente conversou muito. E eu dei muitos conselhos para ela. Ela me prometeu que não ia fazer aquilo. Pouco tempo depois eu visitei ela. E ela estava bem. E a gente conversou. E ela já estava alegre. E ela conseguiu superar as dificuldades que ela estava passando. Conseguiu resolver os problemas que ela estava passando. E ela estava muito bem. Estava feliz. A gente almoçou junto. E foi muito bom. Então, gente, às vezes, quando alguém te manda uma mensagem e pessoas, principalmente que não têm o costume de mandar mensagem, né, fique atento. Pode ser que aquela pessoa é um pedido de socorro. Uma figurinha, gente. Me encaminhar uma figurinha. E era um pedido de socorro. Precisava falar, precisava desabafar, precisava de alguém para ouvir.
e precisava de uma palavra. E eu fui sensível naquele dia. Eu me propus ouvir. Então, gente, que a gente possa ter essa sensibilidade de parar para ouvir as pessoas, porque se elas te procuraram, porque elas confiam em você. Bom, vamos aqui um pouco mais à frente, né? Já falamos um pouco aí sobre essa motivação dentro da empresa, né? E sobre a necessidade disso. A necessidade. Os gestores devem envolver de forma autêntica com os membros de sua equipe. Envolver de forma autêntica. Não é eu fazer de conta. Não é fazer de conta. Ah, eu vou fazer de conta que eu estou ouvindo. Eu vou fazer de conta que essa pessoa é importante. Eu vou fazer de conta. Não, não. Tem que ter autenticidade. Não adianta. Se a gente não tem autenticidade, a gente não passa confiança. A gente só consegue passar confiança para as pessoas quando nós temos autenticidade. Quando o que a gente fala, a gente está falando lá de dentro, lá do fundo do nosso coração. Quando a gente fala com as pessoas, a gente fala de forma verdadeira, autêntica. E se não for assim, a gente não vai conseguir. Imagina você liderar uma equipe. Você passa 8 horas da sua vida todos os dias com essa equipe. Isso é mais tempo do que você passa com a sua família. E como não ter autenticidade naquilo que você faz ou naquilo que você passa para a sua equipe? Não tem como. E aqui a gente já vai entrando aí pro supervisor de RH. E a gente vai começando a falando sobre a liderança aqui. Só uma pincelada assim, só para vocês verem o que vem aí pela frente, viu, gente? Coisa boa. Muito bom mesmo. Bom, vamos adiantar um pouco aqui, porque já é 8 horas já e 8 minutos. Para ter sucesso, essas conversas frequentes devem ser leves e incluir perguntas como: o que te motiva? O que está te ajudando ou te atrapalhando? Do que você precisa? Então são 3 perguntas óbvias e que trazem respostas que precisa realmente, que necessitamos ouvi-las. Para nós, gestores, o que mais importa são as respostas, né? O que vem de lá para cá. Quando eu faço uma pergunta para uma pessoa, eu não sei o que ela vai me responder. Eu nem imagino o que ela vai me responder. Mas o que ela vai me responder vai fazer toda a diferença para a empresa e para a vida dessa pessoa dentro da empresa. Por isso é que a gente está sempre procurando pessoas. Quando a gente fala de autenticidade, isso é uma via de mão dupla, né? Se eu formei uma equipe, não é porque eu sou o gestor que só eu tenho que ter autenticidade. Os meus colaboradores também precisam ter autenticidade. Porque é muito difícil você lidar com pessoas que mentem o tempo todo, né? Você nunca sabe se ela está falando a verdade, porque aí não tem autenticidade, porque as coisas que ela fala muitas das vezes é mentira, e aí fica ruim, fica difícil você lidar com essa situação. Como que você vai ajudar uma pessoa que mente o tempo todo? E tem uns que acreditam na própria mentira ainda. Ele inventa uma mentira, depois ele é a testemunha da mentira e ainda é o juiz que julga a mentira. Então é complicado. Ele acredita, ele sofre, né? Ele fala assim, tipo, cara, eu não vim na empresa hoje porque minha mulher tá me traindo. E aí ele fala pro gerente que a mulher dele estava traindo ele. De repente ele tá chorando porque ele acredita que a mulher tá traindo ele. E de repente ele tá falando que ele vai chegar em casa e vai divorciar porque a mulher traiu ele. Quer dizer, ele já inventou a mentira, acreditou na mentira, chorou pela mentira e já está querendo divorciar pela mentira que ele mesmo criou. Então tem gente que é assim. E é difícil lidar com pessoas assim.
Porque você nunca sabe quando é que ele está falando a verdade, quando você vai ter que ajudar ou não ajudar. É complicado. Mas quando há a autenticidade de ambas as partes, a gente consegue formar equipes maravilhosas. A gente consegue desenvolver trabalhos muito bons. Perceba que são perguntas voltadas a realizações futuras. E o RH pode apoiar isso orientando os gestores a dar feedbacks mais produtivos e direcionados, sempre com indagações bem colocadas e certeiras. Então tudo tem que ser de forma muito técnica para a gente conseguir ter respostas concretas e que a gente possa apoiar, né, nessas respostas para a gente poder tomar algumas decisões. Líderes têm as ferramentas para gerenciamento de processo de gestão de desempenho. Os gestores são essenciais para o sucesso do programa de gestão de desempenho na sua organização. Eles desempenham um papel descomunal em motivar, envolver e desenvolver a equipe. Então, os gestores é uma influência poderosa dentro da avaliação de desempenho. E ele é uma pessoa que está sempre em evidências e as pessoas olham para ele como uma pessoa que cuida, que está ali para cuidar, para orientar, para ajudar. Não é o cara que está ali para ficar chamando a atenção dos outros. O gestor é o capetinha dentro da empresa. Não, a empresa não pode ter essa visão, os colaboradores não podem ter essa visão do gestor da empresa, né, do gerente, do supervisor. O supervisor chegou, cara, trabalha. Tá todo mundo conversando, né? Aí chega o supervisor, cala, chegou. Então, tipo assim, não pode ser assim. Né? O supervisor, o gestor, as pessoas têm que respeitá-lo. Porém, não tem que ter medo. Né? A gente não tem que ter medo. A partir do momento que a gente tem medo, aí já deixa de ser um bom gestor. Né? Porque o gestor que impõe medo às pessoas, ele não é um bom líder. As pessoas têm que fazer ali, desempenhar um bom trabalho, porque ele é o cara que puxa, é o cara que conduz, é o cara que ajuda. Não é o cara que fica lá sentado na cadeira mandando o povo fazer as coisas e ele não faz nada nem para ajudar e nem para orientar. Isso torna essencial para garantir que eles sejam treinados para dar e receber feedbacks úteis. E também sejam adeptos aos elementos de um processo contínuo. Reserve um tempo para se reunir com os gestores e treiná-los. Sua prática de gestão de desempenho, de talentos, para que todos se sintam confortáveis em conversas frequentes e leves. Por fim, é essencial ter a tecnologia certa para dar o suporte e gerenciamento. Você precisa da tecnologia de RH explicitadamente projetada para ajudar os gestores na organização de um processo contínuo. Aumento na gestão de desempenho. Aqui eu vou dar uma passada mais rápida porque a gente já é 8h15. A gestão de desempenho não é apenas uma questão do RH. É uma preocupação de todos os níveis de liderança de uma organização. No entanto, como mostra uma constatação do relatório de Deloitte Performance, diz o seguinte: muitas vezes as organizações ficam se perguntando se os investimentos em tecnologia realmente levarão melhorias. Bom, ou seja, por incrível que pareça, o entendimento da importância das novas tecnologias não está totalmente consolidado na mentalidade de RH. Esse relatório refere-se aos Estados Unidos. Então imagina como aqui no Brasil.
onde as melhorias e inovações ainda lutam para serem reconhecidas como verdadeiros avanços. Porém, acreditamos que na evolução do RH como um todo, desde as metodologias mais inteligentes e as mudanças de compreensão sobre nossos processos, por isso recomendamos fortemente que você invista em softwares de recrutamento com testes de perfil de comportamento cognitivos e de gestão de desempenho. Isso aqui no Brasil ainda é muito escasso, viu, gente? Dificilmente a gente vai encontrar empresas, geralmente são as empresas maiores que têm essas tecnologias. As empresas menores ainda não conseguiram se valer desse benefício. Então vale a pena investir em um software de gerenciamento? Respondendo sem pestanejar, sim, vale muito a pena. Agora é necessário que haja estratégias claras de gerenciamento. Sem isso, uma solução automatizada pode apenas oferecer dados aleatórios e sobrecarregar o gestor. Os dados têm que ser coletados de forma manual. A gente vai coletar os dados e vai inserir no sistema. O sistema ele vai calcular esses dados, gerenciar esses dados, mas esses dados precisam ser coletados no dia a dia e lançados no sistema. É como se a gente fosse fazer, a gente olha para o fluxo de caixa. A gente tem um fluxo de caixa diário, um fluxo de caixa mensal, um fluxo de caixa anual. Como a gente tem esse fluxo de caixa num sistema e esse sistema gerencia todo esse fluxo de caixa, a gente tem os resultados mensais, diários, anuais. Então a gente consegue fazer projeções. Mas para que esses resultados existam, pessoas têm que lançar esses resultados todos os dias. Na gestão de desempenho não é diferente. Por mais que a gente tenha um software, pessoas terão que lançar as informações nesse software para que ele possa trazer ali os resultados obtidos durante essas pesquisas. Afinal, o poder de transformação da tecnologia precisa ser canalizado estrategicamente. O foco específico, objetivo bem definidos. Quando nenhuma visão estratégica está em vigor, uma organização pode simplesmente automatizar os processos existentes sem que a força de trabalho e também lideranças o assimile. Ou seja, dinheiro jogado fora. Então, se a gente não tem pessoas para fazer o trabalho de coleta de dados e lançamentos no sistema diariamente, a gente vai estar jogando dinheiro fora. Não adianta eu colocar um sistema na minha empresa, por exemplo, a gente tem um sistema dentro da empresa, mas a gente ainda atende as pessoas lá na calculadora. Não passa no caixa, não faz o registro, a gente está só na calculadora ainda. Então eu joguei dinheiro fora. Então se eu tenho o sistema lá, se eu já tenho um software, se eu já tenho um fluxo ali de caixa em pleno funcionamento, eu tenho que trabalhar com ele, senão não resolve nada. No caso aqui da gestão de desempenho, da mesma forma, eu tenho o software, eu tenho a ferramenta, só que eu preciso alimentar essa ferramenta todos os dias, com as informações coletadas no cotidiano com cada colaborador. Principais recursos de um software eficaz. Aí aqui nós temos alguns recursos, são eles a personalização, transparência, objetividade e a frequência. Na personalização, deve ser personalizável para se adequar à estratégia de gerenciamento, tanto em relação à performance da equipe quanto a dos departamentos da organização. Então, cada software vai se adaptar à organização. Então, porque cada organização, cada empresa tem uma organização diferente, metodologia diferente, cultura diferente. Então, o software tem que se adaptar à cultura da empresa. Então, ele tem que vir, ele tem que ser adaptável, senão não adianta. Transparência. Deve ser capaz de eliminar viés
injustiças e próprias confusões que um gerenciamento desestruturado costuma causar na cabeça de gestores e funcionários. Quando a gente fala, né, dessa transparência ou quando a gente lança todas as informações dentro de um sistema de inteligência, né, como um software, ele consegue fazer a análise segura das informações e também dar um feedback seguro, né, de cada colaborador. Tipo, esse colaborador é um colaborador muito bom, tem uma possibilidade de crescimento. Com as informações que ele recebeu, ele consegue processar isso e dizer que o cara é muito bom. Ele consegue dizer que a pessoa é muito estável, ele consegue dizer que o colaborador não tem ali, por exemplo, uma chance de crescimento porque as suas decisões são voláteis. Então, o próprio sistema ele é inteligente, dá informações inteligentes para que a gente possa tomar decisões. E essas informações é com base nos dados que a gente lança no sistema todos os dias. Então, dados que vão sendo coletados. Então, esses softwares é um negócio de outro mundo mesmo. A objetividade deve ser capaz de oferecer métricas objetivas nas quais os gestores possam basear suas avaliações de desempenho. E a frequência deve permitir feedbacks contínuos e classificações periódicas dos funcionários, geralmente trimestrais, semestrais ou anuais. Geralmente ele emite trimestral, semestral e também anual. Tem uns que até semanal. Depende aí de como a empresa quer que esse software realize essa função dentro da organização. Bom, pessoal, até aqui alguma dúvida? Tranquilo, professor. Muito bom. Então nós vamos parando por aqui. Amanhã eu vou passar uma atividade para vocês. Amanhã já sexta-feira, né? Aí eu vou estar passando uma atividade para vocês. Geralmente eu gosto de passar atividade na sexta-feira porque sempre tem aqueles alunos que têm um pouco de dificuldade. Às vezes não consegue, não dá conta, né, de forma alguma de entregar na sexta-feira. Aí ele tem o sábado ali para poder fazer. Não que isso seja certo, né? Mas a gente abre exceções. Pessoas que não deu, passou por algum problema ali, alguma dificuldade e tal, não conseguiu. Aí ele tem o sábado para ele poder fazer essa atividade. Então amanhã a gente vai estar fazendo atividade, eu vou deixar lá no Classroom. Eu estou aqui de plantão, né, se caso surgir alguma dúvida ou você estiver precisando de mim, estou de plantão para ajudar vocês. No mais, eu quero agradecer vocês pela participação. Muito obrigado, né, pela participação de vocês aí, pela colaboração de vocês. Isso sempre é muito bom, quando vocês participam, quando vocês contribuem, né, com suas ideias e com suas experiências. Muito obrigado, um excelente final de noite, um forte abraço e até amanhã. Boa noite, até amanhã. Boa noite a todos, até amanhã. Boa noite, gente. Até amanhã. Boa noite, até amanhã a todos. Boa noite.